Bom, pessoal, vamos lá então, tá? Para a nossa segunda etapa aqui da aula. Então, nessa segunda etapa, nós vamos criar a rede entre a VM01 e a VM02, tá? Então, configurar essas duas interfaces aqui, atribuir um endereço IP da rede 10.0.0.0/8, tá? E testar a comunicação entre elas. Bom, aqui a gente não tem, para essas duas interfaces aqui, a gente não tem a necessidade de configurar um gateway e servidores DNS, porque a gente só vai configurar o gateway para conexões com a internet e DNS a gente só configuraria para resolução de nomes, o que não vem ao caso aqui. De qualquer maneira, eu vou apresentar para vocês os comandos necessários para configurar o gateway e o DNS de maneira temporária. Apesar da gente não precisar, eu vou apresentar, né, como que se faz a configuração temporária desses comandos aqui para vocês. Agora, no segundo caso, a gente precisa configurar o gateway, precisa configurar o DNS, só que para isso a gente vai utilizar então o NetPlan depois, tá bom? Bom, então vamos lá então. Primeiro eu vou configurar aqui a primeira máquina, então ela está aqui, VM01, tá? Se por acaso a máquina de vocês chegou aqui, né, escreveu o nome aqui em cima, Ubuntu 20.04.2.lts, né, e ali embaixo está lá IFSP Login, e aí na frente ele tem ali algumas mensagens que parece uma espécie de log, é só vocês apertarem Enter aqui, tá? Que ele volta para o IFSP Login. Essas mensagens aqui são mensagens de texto de feedback tardias, tá? E sempre que elas aparecerem aí, é só apertar um Enter que ele volta ao terminal, tá? Então eu vou logar aqui, aluno, senha IFSP, não sei se vocês estão colocando a mesma senha que eu, tá? Então ele vai fazer o login, vai cair aqui no terminal, tá? E bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que configuração de rede a gente só consegue fazer com privilégios de superusuário, tá? Então a gente tem que estar logado com o usuário root ou acrescentar sudo, né, na frente do comando, tá? Então todo comando que a gente for fazer que precisa de privilégio, a gente escreve sudo na frente e o comando aqui, tá? E aí ele vai executar como usuário root. Ou a gente loga como root, então, por exemplo, sudo su, informa a senha, tá? E aí ele loga como root e a gente executa diretamente, tá? Eu vou utilizar esse segundo método aqui para evitar ficar escrevendo sudo a todo instante. Bom, o primeiro comando, então, que a gente vai utilizar aqui para configurar a rede é aquele tal do comando IP, tá? Então, se eu digito apenas o IP, ele me mostra aqui um guia, né? As opções que eu tenho para executar o comando IP. Então, somente o comando IP não faz muita coisa para a gente, tá? Então, a gente tem que utilizar ele aqui com alguns parâmetros, com algumas opções. Bom, então, o primeiro parâmetro aqui que eu vou usar é o address. Então, vou apertar Enter, IP address, e aí é possível observar aqui que ele listrou para mim três grupos de informações. Então a gente tem aqui, vou passar o mouse aqui por fora, né? O 1 aqui, o 2 e o 3. Então cada uma dessas aqui são interfaces diferentes que eu tenho no meu sistema operacional. Então eu tenho três interfaces aqui, tá bom? A primeira se chama LO. Essa interface é uma interface virtual, ela não existe fisicamente, é a interface de loopback, né? O famoso que vai atender aí o famoso localhost, né? Ou 127.0.0.1. Toda máquina Linux possui essa interface, independente se ela é virtual, se ela é física, tá bom? E a gente não mexe com ela, simplesmente a gente deixa ela aí, porque tem alguns serviços do sistema, tá? Em especial o Shorg, que não é o nosso caso aqui, né? Que gerencia as janelas do ambiente gráfico, que depende dessa interface para funcionar, tá bom? Então a gente não mexe com ela, a gente deixa ela quietinha. As outras duas interfaces aqui, a 2 e a 3, né? Então a 2 é a ENP0S3 e a 3 é a ENP0S8. Então essas duas interfaces são as interfaces que nós adicionamos ali no VirtualBox.
É possível observar que na ENP0S3, aqui no meu caso, a gente tem aqui o campinho lá INET, né, que está lá com 192.168.0.102/24. Então, essa interface ela já está com o endereço IP atribuído. Então, essa interface aí, a ENP0S3, é a minha interface que está no modo bridge, é a interface que está conectada na minha rede física. Então, essa interface ela entrou em contato com o servidor DHCP aqui do meu roteadorzinho e obteve esse endereço IP aí, né, 192.168.0.102. Tá? Então, na prática, essa interface ela já está configurada. No entanto, a gente vai passar depois por cima dessa configuração para atribuir um IP manual para ela. Tá? Então, a gente, por enquanto, vai deixar desse jeito. A 3, né, a ENP0S8, é possível observar que ela não tem ali o campo INET. Então, ela não tem um endereço IP, tá bom? Essa interface é aquela interface que está no modo rede interna, tá? Que vai ficar conectado aí com a VM02. Vocês podem se perguntar, Rodolfo, existe alguma forma de eu saber qual interface? Então, existe, tá bom? Por exemplo, a ENP0S3. A gente tem ali um campinho chamado link ether, né? E aí tem 0800274B FC59, né? E ali na ENP0S8 a gente também tem o mesmo campinho, né? 080027 FD E5 E0, tá? Então, esse campo ele apresenta o endereço MAC das interfaces. Tá? Então a gente pode identificar as interfaces pelo endereço MAC. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui a ENP0S8. Então o endereço MAC dela termina com E0. Tá? Então só para me certificar, a ENP0S3, né, ela termina aqui o endereço MAC com 59. Então 59 E0. Tá? Então a gente consegue diferenciar elas por aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em máquina, aqui no menu, aqui em cima, máquina, configuração, tá? Rede, adaptador 2 aqui, que era modo rede interno, e vou clicar aqui em avançado e vou ver aqui o endereço MAC, né, da interface. Então é possível observar aqui que ela termina com E0. Então por aqui a gente consegue identificar, né, que, por exemplo, a ENP0S8 se trata do adaptador 2 aqui no nosso caso. Então a mesma coisa que para o adaptador 1, né, termina com 59, né, que é o caso aqui da ENP0S3. Então, eu tenho certeza que a ENP0S8 ela se trata da nossa interface de rede interna. Tá? O primeiro comando que a gente vai ver é o comando para atribuir um endereço IP para essa interface. Então, vamos lá, então IP, tá? Address, tá? Aí vem a primeira curiosidade, a gente pode abreviar esse address, caso eu não queira digitar ele completamente, para ADDR ou simplesmente para A, tá bom? Eu gosto de... Bom, sou professor, gente. Eu gosto de ser um pouquinho mais detalhado nas coisas. Então eu vou deixar address inteiro, tá bom? Só para ficar mais didático aqui. E aí a gente vai usar a opção ADD, no sentido de que eu estou adicionando um endereço IP a essa interface, tá? E aí a gente vai colocar lá um IP, né? Por exemplo, 10.0.0.1/8. Barra 8, tá bom? Então, adicionando o IP, e aí aqui na frente a gente vai usar dev de device, tá? Me referindo a uma interface, e aí eu vou especificar qual é o nome da interface que eu quero adicionar esse endereço IP, tá? Vou apertar Enter, tá? Se ele não reclamou, se ele não apresentou nenhuma mensagem, isso já é um bom sinal, tá bom? Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu adicionei o IP 10.0.0.1/8 à interface ENP0S8. Então agora se eu fizer IP address, vou colocar IPA aqui para vocês verem, IPA, ele vai listar novamente, e olha que interessante, tá? A interface 3 aqui, ela agora tem aí o endereço IP, né? 10.0.0.1/8. Então adicionei o endereço IP para ela. Esse adicionar aqui, tá? Ele pode remeter ao fato de que, então significa que eu posso adicionar mais de um endereço IP para a mesma interface?
Sim, eu posso adicionar mais de um endereço IP. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu adicionasse aqui o 2, por exemplo, né? Colocar o mesmo IP da mesma rede, mas poderia ser um IP de redes diferentes também, tá? Então, IPA aqui. Agora é possível observar, olha só, que a interface ENP0S8 tem 2 endereços IPs, tá? Então, normalmente, pessoal, na grande maioria dos casos, eu só preciso de um endereço IP para uma interface, tá bom? Mas é possível adicionar mais de um endereço IP para elas, tá bom? Bom, da mesma forma que eu tenho o ADD, eu também tenho o quê? O contrário, que é o DEL, né? Então, eu vou tirar esse segundo IP que eu adicionei, tá? IP address DEL. Então, vou usá-lo aqui novamente e é possível observar que o IP saiu da interface, tá bom? Então, adiciono, removo o endereço IP dela, aí como eu quiser, tá? Bom, então beleza, tá? Essa interface aqui já está com endereço IP configurado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá na minha segunda máquina, então a VM2 aqui, né? E vou adicionar um IP para ela também. Então, aluno, né? Vou logar aqui. Tá? E só para tornar um pouquinho mais diferente, né? Eu vou usar o comando sudo aqui nesse caso. Então eu vou sudo IP address, vou digitar a senha, e aí ele vai listar para mim aqui a minha única interface que eu tenho, além da LO, né? Que é a ENP0S3, tá? Então eu vou sudo IP address add, então vou adicionar justamente aquele 10.0.0.2/8 na minha interface aqui, que é a ENP0S3, tá bom? Então lá era a S8 e aqui a S3. Então, apertar Enter, vou executar aqui novamente, e aí é possível observar aqui que o IP foi atribuído para a interface, tá? Então, beleza. Bom, então beleza, as duas interfaces aqui das duas máquinas estão com o IP configurado, agora a gente vai testar a comunicação, tá? A gente vai testar a comunicação através do ping, tá? Então, ping é um comando que vai mandar um pacotinho, tá, de um protocolo chamado ICMP, que tem uma função aí realmente de uma mensagem de controle, no caso para testar a comunicação, tá, entre as duas máquinas. Então, como é que o ping funciona? Eu digito ping e na frente eu coloco o IP da máquina que eu quero testar a comunicação, tá? Então, no caso aqui eu estou na VM02, eu vou pingar a VM01. Então, o IP da VM01 é 10.0.0.1, vou apertar Enter. E, ok, não está respondendo, tá? Então, tem alguma coisa que está acontecendo aqui na história, tá? Deixa eu testar a comunicação daqui, deixa eu só confirmar aqui uma coisa, o IP, ok. Bom, aqui eu acabei pingando a própria máquina, tá? Então estou na VM01, acabei pingando ela mesma, tá respondendo, tá? Deixa eu testar a comunicação com a outra. Bom, não está se comunicando, tá? Então tem alguma coisa acontecendo aqui. Vou declarar, não estava nos planos, tá? Mas deve ter alguma coisinha errada aqui na história, tá, pessoal? Eu vou pausar o vídeo e já volto com a solução aqui. Vou dar uma procurada, caçar o que aconteceu de errado na história. Bom, gente, voltei aqui, tá? Achei o problema. Tá? Na verdade, é um problema bem simples de ser resolvido, mas eu não entendi o porquê que aconteceu, tá? Mas de qualquer maneira eu vou explicar para vocês. O problema estava na VM01, tá? Eu vou executar aqui o comando IP address para mostrar para vocês, tá? Bom, aqui na ENP0S8, aqui na frente eu não consigo levar o mouse para ver, mas nessa linha aqui onde eu estou aplicando, né? Nessa linha aqui, deixa eu minimizar aqui a janela para não ficar muita informação. Aqui lá na frente a gente tem state down. Tá? State down. Então, o que significa state down? Significa que essa interface simplesmente ela está desligada. Tá? A gente pode ver aqui na ENP0S3, né, que está em state up, significando que a interface está ligada. Tá? Então,
a EMP0S8 está desligada. Então, como é que eu faço para ligar a interface? IP link set, o nome da interface, EMP0S8 up. Tá? Agora eu vou fazer IP address novamente. E aí é possível observar aqui, ó, aqui embaixo, né, ó, 3, que a interface ligou. Tá? State up, mudou para state up. Né? Para desligar, ela, se eu quiser, down. Tá? Então, IP address, aqui vai ser possível observar que ela vai mudar para down. Então, voltando aqui novamente, up, ligou a interface. Liguei a interface, então, ó, estou aqui na VM01. Eu vou pingar a VM02, fazer um teste lá. Então, 10.0.0.2, tá? Tá lá, ele vai responder, tá? Então, está tendo comunicação. Voltando para a VM02, então, clear aqui, fazer um ping novamente, ó, ping 10.0.0.1, tá? Então, tá respondendo. Então, a gente está tendo comunicação aqui entre as interfaces, tá? Bom, então beleza. Para fins do nosso cenário, tá tudo ok, tá tudo funcionando. Agora eu só queria mostrar para vocês os comandos que nós utilizaríamos para adicionar o nosso gateway padrão, tá? Caso a gente quisesse fazer a configuração aqui do gateway padrão nessas interfaces aqui, tá? Para esse cenário. Novamente, não é o caso, porque gateway padrão é só para comunicação com redes externas, tá bom? E rede externa, quem vai fazer aqui pra gente vai ser a outra interface aqui da VM01, tá bom? Mas se eu quisesse adicionar aqui, fazer uma configuração temporária, como é que eu faria? Bom, aqui na VM02, por exemplo, tá? Então, se eu quisesse adicionar um gateway aqui para ela, eu utilizaria novamente o comando IP, tá? Só que ao invés de IP address, eu vou utilizar aqui a opção, né, hold. Então, IP hold add de adicionar, default, tá? Então é o roteador padrão, via, aí o IP do gateway, então, por exemplo, vou dizer aqui que, sei lá, é o 10.0.0.100, tá? Deve e a interface por onde que ele deve procurar esse gateway padrão, tá? Bom, ele não vai permitir, deu um erro, porque eu não fiz o sudo aqui na frente, tá? Apertar Enter e beleza, tá? Então, no caso aqui da VM02, a gente não vai se importar com o fato de estar com um gateway errado configurado nela, tá? Porque esse gateway aqui, esse 10.0.0.100, esse cara não existe. Ele seria um suposto roteador na minha rede, só que esse cara não existe, né? Então eu configurei aqui, tá? Mas essa máquina não vai ter conexão com a internet, tá bom? Então eu configurei ele aqui. E, bom, existe, tá, em todo o sistema Linux a tabela de roteamento. Então, o Linux, tá, ele é um sistema aí que pode atuar em diversas frentes, né? Ele pode ser, a gente pode transformar aí o sistema operacional, o computador, no caso, em um roteador, tá bom? Então, como todo roteador, a gente estudou no semestre passado, possui a sua tabela de roteamento, tá? Então, para mostrar a tabela de roteamento aqui, eu vou usar o comando IP route show, tá? E aí é possível observar que essa tabela de roteamento, ela tem duas entradas. A primeira entrada, que é a entrada padrão, tá? Que está indicando que, olha, com exceção das regras posteriores da tabela, eu sempre vou encaminhar aqui eu sempre vou encaminhar os meus pacotes para o IP 10.0.0.100. Tá bom? Então, sempre que, por exemplo, ele quiser conexão com a internet, ele vai encaminhar para o 10.0.0.100. Essa é a primeira linha. A segunda linha é uma regra que indica aqui o sistema operacional a como ele deve estabelecer comunicação com os computadores pertencentes à rede 10.0.0.0. Tá? Então, para ele estabelecer comunicação com a rede 10.0.0.0, ele tem que encaminhar ali para a interface, ela dev EMP0S3. Então ele vai encaminhar para essa interface, né? E o IP que essa interface está recebendo, né? Ele está ali na frente, né? Está lá em CRC, né? 10.0.0.0.2. Então, pessoal, duas regrinhas. Uma para a rede 10.0.0.0, onde ele está conectado, e a outra para se comunicar com as demais redes, né? Ou seja, a internet,
né, enviando para o 10.0.0.0.100, tá bom? Então, o gateway configurado. Caso eu quisesse excluir aqui, né, alguma coisa, então, por exemplo, aqui, host add default. Então, era só trocar o add por del, né, e aí ele vai remover a configuração. A gente vai deixar desse jeito aí. E, bom, a outra configuração super importante que a gente precisa fazer é configurar o DNS, tá, da máquina. Sem DNS, para fins práticos, a máquina também não consegue se comunicar na internet. Tá? Então, como que ela vai, por exemplo, resolver o nome www.google.com.br? Ela precisa de um DNS configurado aqui para ela. Tá? Saber o endereço IP de um servidor DNS para quem que ela precisa mandar essa solicitação. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou logar aqui como root. Tá? No caso do DNS, a gente precisa abrir um arquivo e configurar o DNS dentro desse arquivo. Esse arquivo é o /etc /resolve.conf, tá? resolve.conf. Então é um arquivo, ele vai ter aqui vários comentários, tá bom? E aqui embaixo ele tem as opções padrões. A gente pode, inclusive, apagar as opções dele aqui e escrever aqui um novo servidor DNS que ele precisa resolver. Então, name server 8.8.8 e name server 8.8.4.4. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ele vai, toda vez que precisar de uma resolução de nome, encaminhar a resolução para esse servidor DNS 8.8.8.8 e caso esse servidor esteja fora, o primeiro servidor esteja fora, ele encaminha para o segundo, que é o 8.8.4.4. É sempre interessante a gente ter no mínimo 2 servidores DNS configurados para fins de redundância. Esses endereços aí, esses carinhas aqui, para quem não sabe, são os DNS do Google, tá bom? Eles são amplamente utilizados aí na internet, tá? Mas, tá? Em uma rede, vamos dizer assim, em qualquer rede, o ideal é que a gente utilize um DNS que esteja próximo dessa rede. De preferência dentro dela, se for possível. Se não for possível, quanto mais próximo o DNS, melhor. Apesar dos DNS do Google aqui serem muito rápidos, né? A resolução de nomes é bem rapidinho aqui, não tem muito delay, muito atraso, não. Mas quanto mais próximo tiver, melhor. Então, por exemplo, no caso de um provedor de acesso à internet, tá? Então, no caso de um provedor, quem fornece o endereço para sua rede é o próprio provedor, tá bom? Quem fornece o endereço do servidor DNS é o próprio provedor. Então, entende-se que o servidor DNS do provedor esteja próximo da sua casa, mais próximo geograficamente. Então, é mais interessante que a gente utilize um servidor próximo, tá bom? Enfim, a gente vai salvar aqui, então vou fazer Ctrl X. Vou clicar em Yes para confirmar aqui, tá? E pronto, tá? O DNS está configurado. Então, só revisando, a gente aprendeu então o IP através do comando aqui IP, add, ou melhor, IP address, né? Add, endereço /máscara dev interface, tá? Esse foi o primeiro comando que a gente aprendeu, né? Depois a gente aprendeu a como adicionar um roteador IP host add default via, tá? Endereço IP dev interface, tá? Então com esse comando a gente adiciona o roteador padrão e abrindo aqui o resolve.conf, a gente edita os DNS um por linha, tá bom? Então, essas 3 configurações aí são necessárias para colocar qualquer máquina na internet, tá? Se eu não faço qualquer uma delas, na prática eu não tenho conexão com a internet. E elas são temporárias, o que significa que quando a máquina reiniciar, quando ela desligar, todas essas configurações aqui são perdidas. Apesar que eu posso, por exemplo, criar um script com essas configurações que a gente acabou de apresentar e colocar esse script para executar na inicialização do sistema operacional.
É possível fazer isso, tá? Mas existe uma outra abordagem para configurar a rede de maneira permanente, que é utilizando o NetPlan, tá? Que é um software que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Então, até daqui a pouco.